Olá a todos e todas da CPA e da CEA, obrigado pela atenção. Gostaria de compartilhar com vocês num vídeo curto uma proposta de metodologia de trabalho para revisão do questionário do nosso instrumento de autoavaliação da UEMS. Espero que isso possa servir de subsídio e orientação para aqueles que ainda não começaram o trabalho. Obrigado pela atenção, acompanhe na sequência um pouco dessa proposta. Bom, pessoal, conforme eu comentei anteriormente, eu gostaria de compartilhar com vocês agora um pouco da dinâmica que nós entendemos como sugestiva para a realização dos trabalhos de análise do questionário desse nosso instrumento da CPA que será aplicado neste ciclo. Eu começo com o quadro no qual a gente subdividiu as equipes, né, montamos subcomissões para trabalhar com diferentes dimensões, diferentes eixos desse nosso questionário. A exemplo aqui, eu gostaria de destacar o trabalho que eu e o professor Vitor realizamos e que a nossa experiência sirva de start para todos. Caso alguém tenha alguma dificuldade ou sugestões, por favor, caminhe também para o grupo. Observando aqui então a dimensão 8, planejamento e avaliação, além de olhar para as questões, eu chamo a atenção para a sensibilização que a gente tem que ter nesse momento. Mais uma vez, o papel da CPA no seu escopo em trazer para a instituição indicativos de deficiências ou de potencialidades que nós precisamos valorizar a partir da redação e da construção do relatório final. As questões são extremamente importantes que façamos o filtro, né, dessas questões no ponto de vista da relevância, da pertinência, né, nos questionarmos nesse processo se o que nós iremos alcançar, os resultados dessas questões nos trarão essa percepção, nos permitirá identificar essas fragilidades. O grupo que está respondendo está de acordo com aquele cenário dessa questão? Para isso, eu recomendo inicialmente fazer a leitura aqui do material que a gente disponibilizou. É claro, é um material bastante amplo, quando a gente olha o arquivo inteiro com mais de 100 páginas, mas ele traz uma análise dos relatórios de todo o país. Pensando nisso, então, lá no item 2.2, na página 34, vocês podem acompanhar, ele traz pequenas descrições, um start para a gente tentar também entender um pouco mais sobre o que são essas dimensões dos sinais. Isso ele faz para todas as dimensões. Como eu trouxe como exemplo a dimensão 8, aqui na dimensão 8 acompanhem comigo, olha, nessa dimensão devem ser avaliadas a adequação e a efetividade do planejamento geral da instituição e sua relação com outros documentos importantes. Traz também um texto de núcleo básico comum, é um texto produzido pelo próprio CONAS lá em 2004. Então, do que se trata a dimensão 8? Então, a gente já tem uma visão mais institucional, uma visão mais acertada do que são essas dimensões, e aí nós nos voltamos então para o nosso questionário. Lembrando ainda que além daquele filtro que a gente deve fazer com essas questões, o que nós vamos propor. Depois da análise da questão, do seu conteúdo, do material dos sinais, o que faremos com essa questão? Nós vamos mantê-la? Nós vamos ajustar a redação ou nós vamos excluir? Então, cada subcomissão tem como papel essa atividade. Trago para vocês nesse momento o que eu e o professor Vitor fizemos nesse primeiro trabalho. Então, novamente, dimensão 8, planejamento e avaliação. Então, nós entendemos que algumas questões nós mudamos de ordem, né? Aqui era 22, a gente trouxe como primeira questão. A questão número 20 nós já alteramos e trazemos aqui uma proposta da redação dessa questão. Aqui na 21 a mesma coisa, pensando numa sequência lógica também de como está construído esse questionário. E, é claro, há questões mais amplas, né, como essa que trazia várias afirmativas. A gente também sugere, a partir dessa nossa análise, a remoção e a exclusão e a alteração do texto. Bom, pessoal, eu espero ter contribuído com todos, né, nessa proposta de como podemos avançar nessa análise do nosso questionário, do nosso instrumento. Pela atenção eu agradeço e desejo uma ótima e produtiva semana. Até breve.